Começa agora mais um 16mm e hoje é dia de falar do remake de Cemitério Maldito, filme baseado em uma das obras mais famosas de Stephen King. Mas será que ele é bom? Eu falo melhor depois da vinheta. Só antes de começar a falar sobre a crítica do filme, passar aquele recadinho rápido aqui. É o podcast do 16mm que está em todos os agregadores, incluindo o Spotify, e eu vou deixar o link aqui na descrição. E também os vídeos de Game of Thrones que a gente está fazendo toda segunda-feira falando sobre os episódios. Baseado em um conto de Stephen King, o filme conta a história de uma família que vai morar em uma casa afastada na beira da estrada no interior de Maine. Eles descobrem que o terreno conta com um local capaz de ressuscitar os mortos. Essa é a segunda versão de Cemitério Maldito, então eu tentei fazer um suspense aqui com a sinopse, mas você que já viu o filme antigo ou você que já viu os trailers vão saber muito mais sobre o filme do que isso que eu falei. E por que eu digo isso? Porque os trailers desse filme eu acho um problema. Eles contam muito mais da história do que deveriam. Se eles tivessem sido um pouco mais contidos, a história teria funcionado muito melhor. O filme teria funcionado muito melhor, porque ele quebra muito a surpresa de muitos momentos. E você que viu o filme antigo, você vai saber de muita coisa, mas não completamente, porque aqui eles modificam muita coisa da história daquele filme. E eu já adianto que eu não sou tão fã do Cemitério Maldito anterior, simplesmente porque eu não acho ele tão aterrorizante. Também tem muito da questão que aquele filme, o orçamento dele é muito mais baixo, então até o menininho do filme você vê que claramente é um boneco ali. Então, você assistindo aquele filme antigo hoje, ele é bastante datado já. E acho que esse é o primeiro ponto para se falar sobre esse filme. Quando a gente vai analisar um remake, sempre o primeiro passo é: vale a pena fazer esse remake? Ele deveria ter sido feito? E eu acho que nesse caso sim, porque aqui ele se permite trabalhar coisas novas que o filme antigo não trabalhava, e isso eu digo em questão de roteiro mesmo, ele muda muitas coisas. E também o filme antigo, como eu disse, ele era de baixo orçamento, ele tinha uma cara de filme B. E aqui com mais orçamento dá pra fazer um filme de terror com um visual diferenciado. E nisso o filme funciona muito bem. Ele visualmente, ele é muito bem feito, a parte fotográfica do filme ela é muito mais aterrorizante do que era antiga, porque isso é muito notável na questão de orçamento. Aqui a gente consegue ver como funciona a casa e toda aquela floresta, e como o ambiente em si ele já é muito aterrorizante. A direção do filme é do Kevin Koch e do Dennis Widmyer. Eles não fizeram nada muito conhecido, mas sempre voltado para o gênero de terror, e aqui eles trazem bons elementos de terror. Só um primeiro ponto que eu quero trazer, que não é crítica nem nada, mas é por que ninguém coloca um muro nessa casa? Você tem dois filhos pequenos e você não coloca um muro na casa. Isso daí é uma coisa que eu sempre me dá uma angústia assistindo o Cemitério Maldito, tanto o antigo quanto agora o novo, que é uma casa na beira da estrada. Para você que já assistiu o filme, você vai entender melhor o que eu tô falando. É uma casa na beira da estrada que é aberta ali e passa um monte de caminhão a milhão. E as crianças ficam soltas, os animais ficam soltos, e a família nunca coloca um muro nessa casa, mas isso é mais uma brincadeira do que uma crítica ao filme em si. E entrando logo nos pontos positivos, o primeiro que eu acho que poderia ser mais positivo e não é o que eu já falei dos trailers. Aqui esse filme, se ele tivesse uma surpresa maior, ele funcionaria melhor, porque terror, queira ou não, é surpresa. O que deixa a gente angustiado é a gente não saber o que vai acontecer, é a gente temer pela vida dos protagonistas. E a partir do momento que o trailer já entregou muitas das coisas, quem já viu o trailer não vai ter essa surpresa toda, e por isso também não vai sentir esse medo todo. Então você que ainda não assistiu o trailer e pensa em assistir o filme, não assista o trailer. Vai sem assistir o trailer que você vai aproveitar muito mais essa obra. Outro ponto que me surpreendeu é como esse filme traz reflexões. O original já tinha mais ou menos essa ideia, mas aqui é muito mais desenvolvida a ideia de como o ser humano ele nunca aceita a perda. E mais do que não aceitar a perda de entes queridos, o ser humano ele sempre vai se sentir um pouco culpado por tudo isso. E aqui o filme explora muito bem isso, principalmente no personagem do marido, que é o mais central, e também um pouco na mulher, que tem aquele trauma passado em relação à irmã. Então é uma discussão bem feita, uma discussão densa, e que é importante, porque quando a gente tá falando de filme de terror, quando o filme consegue trazer elementos além apenas do terror, é muito interessante. Óbvio que o filme primeiro ele tem que funcionar como terror, mas quando tem esse algo a mais, é algo que eu gosto bastante. E falando na personagem da mãe, eu gosto que aqui ela tem um arco bem desenvolvido que não tinha tanto assim no passado. Então tem essa relação dela com a irmã,
que tem essa relação de culpa também que o filme vai explorar melhor. Então é o filme já dando uma piscadinha e mostrando do que ele vai se tratar. E claro, além dessas discussões que trazem a mais, o filme ele tem que funcionar como terror. E primeiro, uma coisa que aí sim é um elogio ao Stephen King, a história é muito interessante. O plot inicial é muito interessante. E aí, como eles vão desenvolver isso, eu até gosto nesse filme. Ele traz alguns bons momentos de tensão. Óbvio que o terror é sempre algo muito pessoal. Eu posso achar alguma coisa aterrorizante que você pode talvez não achar. Mas aqui teve alguns bons momentos de tensão, alguns momentos que eu realmente estava tenso com o filme. Algo que no original eu não sentia tanto. E outra coisa muito bem feita que reforça isso e traz um pouco daquele terror mais físico é a maquiagem. E mais um ponto que funciona muito bem pra mim no filme é o final dele, que o final tem uma cara muito de Stephen King, óbvio que eu não vou falar pra não dar spoiler. E também as atuações aqui são muito boas, mas eu falo melhor delas lá no final do vídeo. Mas apesar dele funcionar até relativamente bem como terror, o filme tá longe de ser perfeito. E acho que o primeiro ponto que me incomoda é já no primeiro ato, ele é muito cheio de explicação, e o primeiro ato demora a se desenvolver. Parece que na tentativa de criar essa relação entre os personagens, ele leva muito tempo pra chegar ao que realmente interessa. E uma coisa que tinha já no antigo, e acho que provavelmente tem no conto, mas aqui fica mais claro, é como o filme só acontece por causa de decisões não muito inteligentes de alguns personagens. Principalmente o personagem do John Lithgow, que tá ali no filme mais pra ser o cara que explica tudo pra todo mundo, porque ele já conhece sobre o cemitério maldito, mora ali há mais tempo, e o filme só se desenvolve a partir de uma decisão que ele toma, e eu acho que uma pessoa na posição dele, já sabendo o que o cemitério maldito era capaz de trazer, ele não tomaria a decisão que ele tomou. Pode parecer algo desesperado, mas eu acho que por ter toda a noção daquela situação, uma pessoa normal não iria para aquele caminho. E a partir daí que o roteiro começa a se desenvolver. Então isso me incomoda um pouquinho. Então são algumas dessas decisões meio questionáveis narrativamente que me tiram um pouco do filme. Mas eu acho que o grande problema, e aí onde realmente me tira muito do filme, é porque o filme, como eu disse, ele pode explorar muitos pontos interessantes, só que ele acaba sendo um pouco medroso e caindo para aqueles clichês do terror, para aqueles jumpscares baratos. E você que já assistiu pelo menos, sei lá, 5 ou 10 filmes de terror, você vai prever uns 80% desses jumpscares do filme. São todos muito, muito previsíveis e boa parte deles já está nos trailers. Então, mais uma vez, a questão da previsibilidade tira o medo do filme para quem já assistiu o material promocional. E outro probleminha bem específico tá ali no momento do acidente. Eles quiseram mudar o acidente, acho que meio que para pegar de surpresa quem assistiu o filme antigo, mas o que eles quiseram fazer pedia um CGI, pedia dinheiro para realizar. E ali fica muito claro que o filme não tinha tanto dinheiro assim, que o CGI é muito mal feito e o acidente em si ele é muito, muito mal feito. Fica muito claro que aquilo é computadorizado. Mas é algo que não vai atrapalhar tanto o filme, é algo específico só, que foi uma decisão que eu não gostei muito da direção. Eu acho que poderia ter sido feito diferente, ter sido feito de forma mais simples. Quando você não tem tanto dinheiro para fazer um filme, você tem que esconder alguns momentos. E indo para as atuações, para mim, essa é a grande parte do filme. É o que funciona melhor, as atuações são muito boas. Primeiro, o Jason Clarke, que é aquele ator que sempre tá nos filmes e ele nunca atrapalha, mas ele nunca brilha demais. E eu acho que aqui ele tá mais ou menos assim como um todo. Você entende o drama do protagonista, e eu senti falta de, aí sim, culpa do roteiro, dar um background a mais pro personagem, você saber um pouco mais do passado dele, como você sabe da mulher dele, por exemplo, que é interpretada pela Amy Selmitz, e a personagem funciona muito bem, pra mim é a melhor atuação do filme, e muito por causa da relação que ela tem com a irmã, aquele trauma do passado. Aquilo ajuda muito a atriz a trabalhar a personagem em momentos desesperadores, principalmente. Só que a grande estrela do filme é a Naomi Frenette, eu acho que é assim que pronuncia o nome dela, que é uma atriz jovem, e geralmente quando a gente tem atriz criança em filme de terror, a gente fica um pouco com medo se a atuação vai ser boa ou não, mas aqui ela consegue transitar muito bem entre todas as emoções e todos os acontecimentos que a protagonista passa. Eu não vou falar muito mais sobre ela, senão eu vou precisar dar spoiler. E só pra finalizar as atuações, a gente tem o John Lithgow, que tá bem como em questão de atuação, ele passa todo aquele carinho que ele cria pela família, mas eu acho que o personagem ele é um pouco prejudicado pelo roteiro, porque ele tá aqui mais pra ser a exposição da história. Tem um momento que simplesmente ele abre um livro
e começa a explicar pro personagem do Jason Clarke tudo a partir do livro. Então é esses momentos que o filme me perde um pouco, mas no quesito atuação ele tá muito bem, ele traz aquela ternura necessária pro personagem. Bom, em resumo, esse remake do Cemitério Maldito, ele funciona como remake, ele traz elementos novos e tem bons momentos de terror e traz, além disso, reflexões, mas ele perde a chance de ser algo único por cair nos mesmos clichês de terror de sempre e os famosos jumpscares. Eu acho que por tudo isso eu vou dar uma nota 7. Deixar claro que esse filme me surpreendeu, eu esperava um pouco menos dele, tanto pelos trailers, tanto pelo filme antigo, que eu não sou tão fã, mas no geral foi uma experiência positiva e eu recomendo pra você que gosta de terror. Então é isso, pra você que gostou do vídeo, já deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e comenta o que você achou, mesmo se você não concordar comigo, pode comentar aí embaixo. Se você concordar também, fala o que você achou, é sempre muito legal essa interação que rola aí nos comentários. É isso e corta!